tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça parceira, da velha rendeira, tradicional. Ilha da velha rendeira. Como eu havia combinado com vocês, hoje a história é o manezinho que queria ser escritor. Para ilustrar a nossa leitura, na abertura do nosso vídeo eu coloquei Rancho de Amor à Ilha, que é um hino de amor por Florianópolis. É um vídeo feito para um trabalho de informática em 2007, com algumas imagens que, se você for procurar na internet, vai encontrar todas de Florianópolis. E é um vídeo muito lindo. Rancho de Amor à Ilha. Mas vamos à nossa história de hoje. Então, no embate do vento sul, esperando o tempo passar. Autoria de Luiz Antônio Cardoso. E ela foi escrita assim. O primeiro desejo do manezinho, nascido e criado na ilha de Santa Catarina, popularizada como a Ilha da Magia, pelos versos, prosas e contos de Franklin Cascais, o pai das bruxas, era cruzar a ponte Hercílio Luz. Estrutura pêncil que ligava a ilha ao continente na parte mais estreita, acidente geográfico que dava origem ao nome do bairro situado no continente. A travessia do Colosso de Aço atiçava os nativos, pela segurança que os ônibus de linha ofereciam em troca das aventuras promovidas pelas baleeiras. A gigante pêncil, com um pé de cada lado, na ilha e na terra firme, além de inspirar certo romantismo, significava uma ruptura de confinamento físico que a ilha estabelecia. A ruptura da clausura produzia uma sensação de liberdade, um ato de sair que reproduzia a excursão da caverna de Platão. Um mundo estranho e novo poderia estar do outro lado da ponte, um mundo que se alargava para além do horizonte, bem distante do pedacinho de terra cercado de mar. Pedacinho de terra, rede do mar, pedacinho do mar. Pedacinho de terra. Muitos nativos atravessaram a ponte, numa aventura jurada sem volta. Surpreendente é que muitos deles, presos pela saudade prematura, não seguiram mais adiante do que a Palhoça e Biguaçu, as fronteiras físicas que delimitavam os mundos distantes, situados em Porto Alegre ou Curitiba. São Paulo era mais distante do que a saudade emocional. A saudade manezês, uma herança lusitana, apertava o coração assim que os aventureiros perdiam de vista o Morro da Cruz. O vazio que manifestava como uma dor aguda na região do mediastino fazia-os voltar às carreiras para sentir o cheiro da maresia e as rajadas do vento sul. Outros nativos, quando precisavam se afastar da ilha a serviço, o faziam olhando para trás, mantendo sempre contato visual com a projeção do morro que encimava a solitária cruz de ferro. Alguns acovardados se recusavam a considerar a independência física. Buscavam formas compensatórias, menos arriscadas do que a sair da ilha de conforto, e as revistas de fotonovelas, com as famosas páginas de correios sentimentais, eram meios de alcance de braços curtos. Muitos que, além de acovardados,
eram tímidos e temiam a exposição da imagem e do próprio ser social, construíram amores platônicos por correspondência, sofreram com as perdas e ganhos sentimentais. A espera diária na porta de casa ou no portão do quintal pela passagem do carteiro era um exercício de suspiros e olhares ansiosos que se perdiam estrada abaixo. Receber cartas escritas à mão, com letras bem desenhadas, era um prazer púbere muito especial para moças e rapazes. O alarido feito por algumas vizinhas à passagem do funcionário dos Correios era seguido pelo envelope brandido no ar como um troféu a ser festejado. Algumas delas mantiveram as cartas por anos, as mais saudosistas as levavam consigo entre as peças de seus enxovais, correndo o risco de serem flagradas em adultério por um amor platônico. Alguns vizinhos guardavam entre seus pertences sentimentais, mesmo depois de adolescência, pilhas de cartas perfumadas, bem traçadas linhas, com juras de amor seladas com beijos em vermelho carmim e fotos que nem sempre eram das missivistas. Algumas usavam de formas ardilosas fotos de amigas ou de parentes apessoadas para romper o coração de crentes apaixonados. Vários deles juravam piamente acreditar no que liam. O amor é uma expressão da verdade do coração, diziam eles quando eram advertidos de um possível engodo que as palavras podem segredar. Os românticos, incorrigíveis e deslumbrados, alimentavam amizades postais, as quais duravam até se esgotarem as coleções de cartões com fotos de Florianópolis. Os preferidos eram os que retratavam a ponte, comprados nas bancas de revistas e jornais. Visitar as bancas, aquelas casinhas metálicas, era o programa dominical que se seguia à missa das 8 horas, na Catedral Metropolitana. Um exercício de memória para lembrar quais e para quem haviam sido enviados os comprados em domingos anteriores e um custo para os bolsos rasos. A gastança com as minguadas economias feitas durante a semana, com o dinheiro do lanche da escola ou juntados nos pequenos carretos feitos para atender um e outro vizinho, era um prazer indescritível, uma mistura de pesar pelo desperdício e de satisfação de sentir o coração viajando através dos correios e telégrafos. Na rua em que morei, havia um vizinho que ajudava a escrever muitas dessas cartas. Dotado de diferenciada formação escolar, ele escondia a timidez do adolescente magricela e com o rosto coberto de acnes. Além das cartas, também ajudava a escrever as redações, que naquela época eram tarefas escolares semanais que as escolas não dispensavam. Alimentado pelos elogios daqueles que recebiam ajuda, o manezinho cresceu alimentando o desejo de ser escritor. Pois foi assim que, quando o homem feito se aventurou a escrever, mas 2 experiências negativas implodiram seu sonho de adolescência. A primeira experiência aconteceu quando iniciava um conto que denominava O Canto da Gaivota. Enviou o esboço dos 3 primeiros capítulos para Amaralita, a quem tinha em alta conta, pelo respeitável conhecimento acadêmico. As críticas, ainda que linguisticamente corretas, sepultaram a vontade de continuar a escrever o conto. A segunda experiência aconteceu alguns anos depois, quando a vontade de escrever o levou a tentar outra modalidade literária. Escreveu algumas crônicas e ousou publicá-las. Ficou chocado com as críticas feitas por um jornalista chamado Teixeira Coelho. O crítico detonou o estilo e reparou a técnica de redação, dizendo que o autor havia exagerado no uso de adjetivos, do uso de expressões chulas e de ter iniciado frases
com pronomes oblíquos. O manezinho, desarvorado em suas intenções de escritor, ainda que iniciais, preferiu replicar as críticas e escreveu em resposta ao crítico literário. Concordo com as suas posições teóricas e aceito as suas abalizadas críticas, porém, refuto a que se refere ao uso de pronome oblíquo no início de frases, pois avoco a liberdade poética quando expresso regionalismos ou falas de personagens populares. Pois, se a regra fosse válida para toda e qualquer escrita, mesmo as licenças poéticas, o crítico deveria trocar a ênclise de seu nome. Teixeira, coelho, para uma próclise, cheira-te coelho. Desarvorado, o manezinho nunca mais escreveu, nem mesmo para sua amiga Amaralita, coberto de vergonha que ficou após suas tentativas de brincar com as letras, juntando-as em palavras, em pensamentos. E assim encerro a leitura de hoje, então, sobre o manezinho que queria ser escritor. Até a próxima leitura.